A paz do Senhor para os irmãos e irmãs em Cristo. Amém? O tema do estudo de hoje é Deus honra a quem serve Jesus com sinceridade. Texto áureo. João, capítulo 12, versículo 26. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Texto básico. João, capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 25, que diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus estava prestes a entregar-se pela humanidade. Nos capítulos seguintes do Evangelho de João, ele proferiria os últimos ensinamentos aos seus discípulos, preparando-os para a sua partida e sua missão. Aqueles homens, vindos de um local distante, queriam ver Jesus, e seus apóstolos comunicaram-lhe o desejo daqueles homens. Temos levado outras pessoas a Jesus? O Espírito Santo coloca diante da Igreja o desafio missionário através das palavras do apóstolo Paulo. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15a. A salvação é para todos. Talvez aqueles homens estivessem ali movidos apenas pelo desejo de levantá-lo como rei, ou por terem ouvido falar sobre como ressuscitar a Lázaro. Nossa dedicação ao ministério deve ser pelas motivações corretas e não por interesses pessoais. Entendemos o ideal do Mestre quando, ao compreender o estado de queda da humanidade, prontificamo-nos em fazer de nós mesmos elementos de aproximação do homem com Deus. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho em Roma. Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 15. A verdadeira vocação da Igreja, servindo com sinceridade. Agradar a Deus é uma decisão. Os primeiros cristãos estavam decididos a agradar a Deus em tudo o que faziam. O objetivo concretizado do seu mestre em relação ao Pai Celestial fora: eu faço sempre o que lhe agrada. João, capítulo 8, versículo 29. Hoje, vemos uma tendência nas igrejas de se motivar o crente para o testemunho cristão, tendo em vista primeiramente o galardão, e não a responsabilidade com uma motivação para uma vida de compromisso com a evangelização do mundo. Milhões de pessoas ainda não tomaram conhecimento da mensagem salvadora devido à indiferença da igreja aos seus apelos por socorro espiritual. É necessário uma entrega total. Fica ele só. Jesus não podia compartilhar dos benefícios da salvação, antes de ele mesmo ser glorificado por sua morte, sepultamento e ressurreição. O grão representa o próprio Jesus, e hoje cada um de nós que se uniu a ele no simbolismo do batismo, sepultados com Cristo na sua morte, ressurgindo para uma nova vida e, por fim, a vida eterna.
Romanos capítulo 6, versículo 8. Cada discípulo ligado à videira verdadeira, que é Cristo, é um pequeno grão que frutificará para o reino de Deus ao trabalhar para a expansão do Evangelho. Deus o honrará. Mateus capítulo 25, versículo 21. Conclusão. Aqui está o segredo de uma vida cristã bem-sucedida. É verdade que a oração, o estudo da palavra de Deus e a comunhão auxiliam o nosso crescimento espiritual. Mas o espírito missionário, a paixão pelas almas, o testemunho por Cristo são o poder dinâmico do cristão. Podemos orar assim: Senhor, ajuda-nos a compreender o verdadeiro sentido da palavra servo, servindo-te com alegria e aos meus irmãos. Se desejarmos salvar nossas vidas, perdê-la-emos, mas se estivermos dispostos a renunciá-las por amor de Cristo e do Evangelho, nós a acharemos. Amém? Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final desse estudo e aqueles que desejarem poderão imprimir o esboço que está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Abençoe a nossa família, abençoe a igreja espalhada por toda a face da terra, em nome de Jesus.